Olá, estamos aqui em mais um quadro, Gente de Vitória, trazendo pessoas que têm história, que fizeram história com a história de Itabuna. E hoje nós estamos aqui com a personalidade, esta pessoa que já viveu nos 2 séculos, né? Como ele falou, estava falando conosco aqui que ele já viveu nos 2 séculos. Falar dessa pessoa é com muita honra que a gente traz aqui ele hoje. Ele que tem uma vida dedicada à política, à comunicação, sabe muito sobre Itabuna e nós vamos aqui hoje fazer essa homenagem a Itabuna, trazendo essa personalidade que tem essa história, que viveu muito com Itabuna. Estamos aqui hoje com Paulo Lima. Ele é elegância em pessoa, né? Sempre elegante. Olha como ele está hoje, lindo, como sempre. E ele vai estar aqui hoje para falar muito sobre Itabuna, sobre a política, as experiências dele na política, e nós vamos aprender muito aqui hoje com ele. Também divido esse quadro aqui também com Eric Tadeu, jornalista conceituado, que está aqui com... É muita alegria ter sempre Eric aqui comigo, né, lado a lado. E hoje vamos estar aqui para contar a história de Paulo Lima. Seja bem-vindo, Paulo, ao nosso quadro Gente de Vitória. Olá, meu amigo telespectador, internauta, assinante da TVI. Que prazer estar aqui no Gente de Vitória, com Vitória, esse ser humano extraordinário. Tem uma revista conceituada em Itabuna e na região. E ela trouxe-me a esse programa Gente de Vitória nesses mês em que Itabuna comemora 113 anos da sua emancipação política. Ao meu lado esquerdo está aqui um jornalista, um professor, um escritor, um intelectual, um ser humano que eu respeito, eu admiro pela sua capacidade, pelo seu estudo, um cidadão simples, um cidadão honrado, um cidadão de bem, um cidadão que está inserido no mundo da cultura, no mundo da arte, no mundo da comunicação. Eu tive o prazer de trabalhar com Eric Tadeu quando eu era assessor de comunicação do governo do saudoso ex-prefeito Fernando Gomes Oliveira e ter ao meu lado uma figura humana e, acima de tudo, um profissional que se respeita, um profissional que se impõe, um profissional a quem eu rendo o meu mais sincero agradecimento quando estive à frente da assessoria de comunicação. Eric é uma pessoa, foi um companheiro, um amigo, que eu fiz mais um companheiro na minha vida, mais um amigo que eu conquistei nessa trajetória da minha vida política e de cerimonialista em Itabuna. Gente, era pra gente fazer ele ficar emocionado, né, gente? Quem tá ficando emocionado aqui agora sou eu, Paulo. Muitíssimo agradecido por sua homenagem, muitíssimo agradecido por suas palavras. Eu que me sinto muito honrado, até porque eu me espelho em seu trabalho. Te tenho como uma das minhas referências sobre comunicação aqui na nossa nação grapiúna. E para mim, Paulo Lima é um nome a ser seguido, é uma maneira de você ter uma base de como um trabalho deve ser realizado quando você quer que o resultado seja um sucesso. Então, para mim, ter tido a oportunidade de trabalhar contigo e hoje ter a honra de estar contigo, conversando aqui no Gente de Vitória, para mim, eu acredito, Vitória, que a gente está... o quadro Gente de Vitória hoje está muito bem servido com esse nome, que é o nome de Paulo Lima. Seja bem-vindo. Eric e Vitória, eu acho que vocês estão muito certos em trazer, como você me trouxe, eu sei que vocês vão trazer outras personalidades, vão trazer pessoas aqui que engrandecem a história de Itabuna. Eu acho que deve ser assim, prestar homenagem às pessoas quando elas estão vivas. Porque quando o Divino Mestre chamar, quando nós terminarmos a nossa missão aqui nesse planeta Terra, e que a fonte da luz, que é Jesus, nos chamar para prestarmos conta do que
fizemos aqui, eu acho isso extraordinário, porque depois que você vai, aí, até quem não gosta lhe homenageia, até quem lhe criticar vai homenagear. Então é melhor homenagear as pessoas, dizer sobre as pessoas em vida, olhando no olho, ao lado das pessoas. Eu acho que isso faz com que também as novas gerações que estão nos assistindo possam se espelhar no exemplo dos homens de bem, das mulheres de bem, como Vitória e como meu companheiro aqui, jornalista, Eric Tadeu. Pois é, Paulo. É com muita satisfação mesmo estar aqui com você. A gente fica até emocionado também, porque a gente sabe que construir uma história não é fácil. O dia a dia de você construir essa história, uma história que você foi construída no passado e que hoje você, nessa nova geração, você ainda está com a mesma inteligência, com a mesma capacidade, você trazendo coisas novas ainda para a cidade e você sempre se renovando. Então, a gente estava falando nesse instante dessa tranquilidade que você tem. Tudo que você tem hoje, você pode passar, além dos seus conhecimentos, da jovialidade, tudo que você tem hoje aqui, que você tem dentro de você, você pode passar para a nova geração. E como você disse, essa valorização de quem já fez a história antes, na comunicação, para que esses novos profissionais possam ver que a gente tinha nós tínhamos essa afinidade, todo mundo, um dava a mão para o outro, a gente sempre estava junto, sempre estivemos juntos como os colegas e sempre honrando os colegas. Então, que essa nova geração também de jornalista tenha também essa visão, né, de saber caminhar junto com as pessoas, saber quem é quem, valorizar os colegas também. Então, Paulo, a gente está aqui para falar de você. Você que sempre falou de outras pessoas, sempre elevou outras pessoas. E esse momento aqui é seu, Paulo. É seu, exclusivo seu. Para você hoje, né, contar essa história desse menino. História de sucesso, história de vitória. Desse menino. Gente de Vitória. Do menino que foi para lá, foi para cá. Paulo, você é itabunense. Eu sou itabunense. Eu nasci, Eric Tadeu, no dia 2 de fevereiro de 1944, às 12 horas e 30 minutos. Eu sou genuinamente itabunense, genuinamente grapiúna. Filho de? Meus pais chamavam-se Olinto Lima de Jesus e Dionísia de Oliveira Lima, que já estão em outra dimensão. E você foi o primogênito de quantos? Eu fui o primogênito de todos, sou o primogênito de todos. E quantos irmãos você teve? Nós temos hoje, meu pai teve 4 no primeiro casal, mais 2 no segundo, e depois teve mais uma filha, e aí... Então, tem alguns vivos ainda? Tem alguns irmãos vivos ainda? Tem vivos, sim, todos eles são vivos. Eu, Terezinha, Joaquim, Ademar, Ronaldo, Luiz e Maria Olinda. Espalhados pelo Brasil ou todos em Itabuna? Não, nessa região aqui. Não, sim. Terezinha no Rio, Ademar em São Paulo, Maria Olinda em Barro Preto, eu aqui e José Joaquim, meu irmão Joaquim, em Bicaraí. Muito bom. Eu costumo dizer, Paulo, até que Itabuna, de uma certa maneira, se parece muito com a cidade de Brasília, Vitória. Se você for em Brasília, muito raramente você vai encontrar um brasiliense nato. Né? Não que a gente não tenha nossos itabunenses natos, não é isso. Mas a gente sabe que Itabuna ela foi formada por pessoas que vieram de fora, né? Principalmente sergipanos. Exato, né? Minha avó, Érico. Né? E aqui mesmo no quadro Gente de Vitória, nós conversamos com muitos grapiúnas de coração, mas pessoas que vieram de outras cidades. Justamente, Paulo, né? e outro estado. Na mesma perspectiva com que a gente recebeu muita gente, a gente também transporta muita gente para todos os lugares do mundo, né, com os mais variados talentos. Exato. Né? E a sua família, algumas pessoas, né, da sua família foram viver em outras localidades. Justamente. Agora, a origem mesmo minha, eu devo tudo à minha avó, uma Valdomira Lima. As gerações mais velhas chamavam de Dona Azinha e a gente chamava ela carinhosamente de Mãe Ayá. Foi minha avó a responsável por esse cidadão que está conversando aqui com vocês. Foi ela que educou-me, foi ela que preparou-me para os embates da vida, como você acabou aí, Vitória acabou de dizer.
Eu sou hoje o acúmulo da experiência, das vitórias, das derrotas, e esse acúmulo de tudo dá essa maturidade. Agora tem uma coisa que Vitória falou aí sobre os jovens jornalistas, que vocês sejam como Érico. Érico era um intelectual, mas Érico estuda muito, eu também estudo, eu também leio muito. Porque para absorver esse cabedal, esse conhecimento que nós trazemos também através da leitura, não só da vivência do dia a dia, mas também da leitura de bons livros, para que nós possamos então assimilar aquilo, porque eu acho que um livro é outro professor. Nós temos o professor físico na sala de aula, mas temos também o professor que está ali caladinho à nossa espera, na nossa estante. Concorda com isso, Érico? Concordo em gênero, número e grau. E sabendo que um livro conversa com cada leitor de uma maneira diferente. Diferente, exato. Se a interpretação ela é subjetiva, e o bom é isso, quando duas pessoas leem o mesmo livro, Paulo, porque a gente começa a conversar e observar o que o outro conseguiu observar que você não conseguiu. Às vezes eu consegui ver alguma coisa naquele livro que você também não conseguiu. E assim a gente vai trocando figurinhas e ficando mais inteligente. Justamente. Então conte aí, você estudou em Aracaju? Quando eu pintava muito, eu era meio, vamos dizer assim, vou usar a palavra endiabrado. E aí as comadres de minha avó diziam, ele é doido. Esse menino é doido. Sempre inquieto. Esse, sempre inquieto. Sempre inquieto e fazendo coisas que é do arco da velha, né? Aí as comadres de minha avó diziam, comadreazinha, bote ele na marinha. Interna esse menino, bote ele na marinha. Então eu já tinha um primo que tinha estudado em Sergipe, porque Sergipe naquela época tinha uma educação diferenciada, era um estado pequeno, mas de uma educação que extrapolava os limites do estado de Sergipe. Aí me internaram com 10 anos na cidade de Itabaianinha, que é a cidade natal da minha avó. O nome do colégio era Grupo Escolar Serrano, a direção dos saudosos professores Antônio Aires e Alzira Aires Lobão. Com que idade você foi para lá? 10 anos. E você retornou para Itabuna com que idade? Aí eu fiz o primário, o que é o fundamental de hoje, eu estava até conversando com você, Eric. Depois eu tinha o famoso exame de admissão. Você fazia o fundamental, vamos supor, o fundamental hoje era o curso primário na minha época, você se preparava. Interessante, Eric, que aquele curso primário, Vitória, da minha época, eu dava fração, máximo divisor comum, juros, noções de álgebra, noções de álgebra, geografia, história, geografia. Rapaz, o primário que eu fiz vale pelo fundamental de hoje, pelo segundo grau, terceiro, né, Érico? Me orienta aí, porque essa nomenclatura moderna. Sim. Exato. Então, quando você fazia o curso primário, Érico, mais Vitória, era uma alegria imensa, como se você fosse pai de uma criança hoje, fizesse o vestibular para a universidade. Tinha festa dentro de casa, a família toda se reunia. Quando concretizava aquela etapa. Aquela etapa do curso primário, você fazia, então, esse teste, essa prova escrita, Eric, prova oral, você fazia o exame de admissão para cursar o ginásio daquela época. O ginásio já foi aqui ou foi lá? Não, eu fiz o ginásio no Colégio Tobias Barreto, na rua de Pacatuba, em Aracaju. Perfeitamente. Fiz primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Primeiro científico. Aí minha avó adoeceu, eu passei a estudar em Salvador. E nesse interregno para vir final de ano para Salvador, teve um fato interessante, Eric, que eu vou contar para vocês aqui. Minha avó veraneava em Dias Dávila. Ela ficava lá na pousada Santo Antônio, então ela mandou dizer a mim, pega o Estrela do Norte e venha que eu já estou aqui em Dias Dávila. E quando eu cheguei em Dias Dávila, você sabe quem que eu conheci? Era mais velho do que ele, ou se eu sou mais velho do que ele, ou era mais velho do que eu, se estivesse vivo, nada menos, nada mais do que Raul Seixas. Que eu conheci em Dias Dávila, Eric. Aí fizemos amizade, eu volto a Itabuna para preparar-me para voltar para Salvador. Quando eu chego em Salvador, que adentro o espaço da sala de aula, quem eu encontro? Raul Seixas. Muito novo, muito novinho. Foi aí, Érico, que quando ele começa então a
ao Raulzito e seus Panteras, quando ele começou a trajetória musical dele. E novo, já o pensamento de Raul já estava há 100 anos à frente dele. Altamente inteligente, inquieto, e aí foi que eu conheci o Raul Seixas aí no Colégio Ipiranga. Um dos roqueiros mais exato. Aliás, talvez aí se inaugurasse uma capacidade única que Paulo Lima tem, que é o de estar sempre perto de pessoas que fizeram história em Itabuna, na Bahia e no Brasil. E esse prédio onde está o Colégio Ipiranga, que foi o Colégio Ipiranga, eu não sei nem se existe ainda hoje, na Rua do Sudré, foi a casa onde morreu Castro Alves. A varanda da casa onde ele tomava sol, e tem um quarto lá, né? Como naquela época ele morreu tuberculoso, queimaram roupa, queimaram tudo, mas Eric, ainda tem um quarto lá com poesias, e poesias de Castro Alves riscada por ele mesmo, no quadro lá, né? Aí tem lá escrito, esse quarto aqui é onde Castro Alves lia, fazia, tá lá, Colégio Ipiranga, ali na Rua do Sudré, em Salvador. Tá lá onde Castro Alves viveu. Quando você retornou para Itabuna, então, Paulo, você já tinha terminado o antigo 2º grau, hoje eu já estava fazendo o científico, primeiro científico. Você fez aqui em Itabuna científico? Não, eu fiz científico lá, depois transferi para o colégio estadual. Como eu queria ser advogado, aí eu fui fazer o curso normal, Eric, tinha um curso normal naquela época. Aí eu fui estudar no estadual. Só tinha do sexo masculino, tinha eu e Aragão, que tinha dois irmãos Aragão, um era cantor e o outro era professor, seu colega professor Aragão. Então eram os dois homens num pavilhão que tinha quase 200 mulheres naquela época. Eu fazia o curso normal porque eu queria fazer direito. Sensacional. Paulo, em que momento da sua vida acendeu a luz de que a oratória estava contigo, de que a comunicação seria um caminho a ser seguido na sua vida? Grande pergunta, boa pergunta. Olha, os diretores lá do Colégio Grêmio Escolar Serrano, e eu era o líder da minha sala, Érico, eu era quem movimentava, eu era quem... eu discursava dentro da sala. Você sempre esteve à frente, né? Sempre discursando, sempre... Então, houve um aniversário do governador do estado de Sergipe naquela época, chamado Leandro Maciel, que o pessoal, o professor Antônio Ares e a professora Alzira Lobão, eram correligionários do Leandro Maciel, que foi um grande homem público de Sergipe, foi até candidato a presidente da República na chapa de Jânio Quadros daquela época, mas posteriormente Jânio escolheu Juraci Magalhães, problema lá de política. Então, ele ia fazer uma visita ao colégio. Aí o professor Antônio Ares e Ares Lobão disseram assim: quem vai saudar o governador é você. E eu saudei o governador. Tem até uma foto, deve estar com minha família, eu mandei essa foto. Eu novinho, foi o primeiro pronunciamento que eu fiz assim para uma autoridade. Eu tinha eu acho que eu estava com 12 para 13 anos, Eric. Eu fiz essa saudação. E daí em diante, foi para o colégio... Seguir um caminho natural. Então, o espírito político exato. da política. Perfeito. E aqui em Itabuna, conta como começou essa história sua com a comunicação de Itabuna. Bom, aí... Você disse que terminou o 2º grau aqui na cidade, eu vim para foi? aqui, me transfiro do Colégio Ipiranga para aqui, vou estudar no Colégio Estadual, fiz parte do Grêmio do Colégio Estadual, e nesse ínter eu conheço um jovem também, líder estudantil, dos movimentos estudantis, chamado, que todos vocês conheceram, saudoso e querido amigo, Eduardo Anunciação. Eduardo no Colégio Divina Providência, eu no Colégio Estadual, Jairo Muniz, Luiz Paulo Damasceno Vajão, Raimundo Osório do Couto Galvão, uma pleia Caldas, aquele Caldas também, né? Como é o nome dele, aquele jornalista antigo? Adervan, José Adervan de Oliveira, José Adervan. Então, esse grupo fazia parte dos grêmios estudantis. Então,
houve a aliás, eleição... pertenceram à União dos Estudantes Secundários de Itabuna, o ESE. Do sul da Bahia, a UESB. O ESE. União dos Estudantes Secundários de Itabuna, o ESE. Que teve grandes líderes aqui. Gebásio foi da UESE, São Mateus da UESE. Importante, Adelindo, saudoso escritor, Adelindo Kipur. Esse pessoal todo, esse pessoal veio pelo movimento das lides estudantis. Porque, Érico, hoje eu não sei porque não tem, e os colégios não incentivam os grêmios estudantis. Eu sou produto de grêmio estudantil. As lideranças hoje que estão aí, eu, Eduardo, Jário Muniz, esse pessoal todo, e Jário foi vice-prefeito de Itabuna, todo esse pessoal vieram dos grêmios estudantis. Ali onde nós recebemos os ventos da liberdade e da democracia. Os jovens com a força política com já, a força política, exato. Já existia. Olha, nós tiramos política, um juiz aqui da cidade de Itabuna. A força que tinha a UESE. A UESE, era a posse da UESE, Vitória e Érico. As autoridades mais representativas de Itabuna, doutor Gileno Amado, juiz, esse pessoal todo, as autoridades da época, iam para a posse nossa na União dos Estudantes Secundários de Itabuna. Que respeito, nós né? revolucionávamos. Fizemos sérias caminhadas na cinquentenário, Érico, para a implantação do que hoje nós estamos vendo aí, graças a Deus. Muitos jovens não conseguiram ir porque não tinham condições, mas o fruto da nossa luta está aí, que são as duas universidades. A primeira, a Universidade Estadual de Santa Cruz, que você passou por lá, ou ainda está por lá, e agora a Universidade Federal do Sul da Bahia, que foi uma luta nossa do passado. Quantas caminhadas fizemos, Érico, na cinquentenário, solicitando das autoridades daquela época, universidade, porque, vamos supor, Vitória, Érico, estudantes, a família humilde, bons estudantes, aí você terminava, não tinha condições de ir para Salvador. A gente está falando de uma época, Paulo, que somente em Salvador a gente tinha uma universidade federal, no estado inteiro. Exato, né? Justamente, Érico. Exato. E isso numa perspectiva de que a região do Cacau, e mais precisamente a cidade de Itabuna, a gente já tinha, acho que 2 emissoras de televisão, a gente já tinha inúmeros jornais impressos, a gente tinha revistas, a própria Vitória com a revista Vitória, é uma guerreira dessa história, exato. Né? Mas a Universidade Federal aqui na nossa região até então nós não tínhamos ainda. Exato. Ô, Paulo, já pegando aí o Grêmio, né? Por que esses jovens eles perderam o interesse de se envolver na política, né? Que foi o grande erro da Revolução de 64. Quando houve a implantação, quando o golpe militar, a revolução, como queiram chamar, eles aí extinguiram os grêmios estudantis, porque eles, os grandes políticos, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Pedro Simão, Paulo Brochá, Cessas Dórias, esse pessoal todo foram líderes líderes estudantis, ou foram líderes na parte do ensino de segundo grau, que é o ensino de hoje, naquela parte de ginásio, de coisas, ou foram líderes nos diretórios acadêmicos. Jânio Quadro foi líder do diretório acadêmico da Faculdade de Direito e tantos outros. Deus Magalhães também veio, exato. Também esse Grêmio, pessoal né? todo foi dos grêmios estudantis e dos diretórios acadêmicos. A Revolução de 64 veio, extinguiu, criou centros cívicos, e aí quebrou essa cadeia de formação de novos líderes, e é por isso que nós vemos hoje... Uma pena. É uma pena. Nós tivemos lideranças até na minha época de Eduardo, de Luiz Paulo Damasceno Vajão, de José Adervan e de tantos outros. Depois essa cadeia foi quebrada e hoje nós estamos sentindo falta dessas lideranças, dessa formação dos jovens ingressarem na política com ideal. A vontade das mudanças, né? Exato, justamente. E do movimento estudantil, Paulo, foi um pulo para você chegar na comunicação. Você estava me contando nos bastidores que passou praticamente por todas as emissoras de rádio. Exato, trabalhei em todas elas, graças a Deus, aprendi muito, tive grandes mestres, né? E posso ressaltar 2 grandes mestres, Valdemir Andrade e Lucílio Bastos. Nós somos duas águias, né? 2 ícones da comunicação, Valdemir Andrade e Lucílio Bastos,
que eu não sei porque a Câmara de Vereadores não se debruça, não tem uma sensibilidade para dar um nome a uma praça, a uma rua, a esses condomínios que tem aí com letra A, letra B, letra C. Por que não quadra Eric Tadeu? Por que não quadra José Adervan? Por que não quadra Valdemir Andrade? Tenho chamado muita atenção dos vereadores que eu me relaciono sobre isso, dar o nome a esse pessoal para saber quem foi. Aí amanhã, Eric, Vitória, não, quadra Vitória Santana. Chega lá, bota lá na quadra, faz uma placa, faz uma sinopse na placa, dizendo quem foi, para gerações novas tomar conhecimento. Perfeito. E Paulo Lima hoje, gente, ele... continuando na comunicação, é prata da casa aqui na TVI, né, como comentarista exato. no programa E voltando à sua pergunta, Érica, eu comecei lá em Sergipe, quando eu chego aqui, Eduardo Anunciação foi eleito presidente da União do Estado Secundário e convidou-me para ser diretor de imprensa. Só para contextualizar, gente, Eduardo Anunciação, um dos grandes jornalistas que tivemos em Itabuna, em memória. Exato. Né? Exato. Eu tive a honra de ter sido leitor de Eduardo Anunciação, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas era aquele jornalista que escrevia com uma leveza, com uma alegria, né? E tinha o seu bordão na sua escrita, né? Com óculos, sem exato, óculos. E você abria o Diário do Cacau, era de manhã, a coluna de Eduardo Anunciação. E foi através das mãos dele que... Foi através aí, diretor de comunicação. E aí depois... Ele era diretor de comunicação de onde? Da União dos Estudantes Secundários de Itabuna. E por ele você começou a trabalhar na área de comunicação. Eu e ele também, que ele escrevia também naquela época. E depois todos nós ingressamos aí em jornais. Veículos de comunicação. Exato, né? É muito interessante. E depois veio a política. Nesse ínter, você vai... Eduardo foi servir o tiro de guerra, sai do tiro de guerra, candidato a vereador. E nós elegemos Eduardo naquela época. Muito jovem. Muito jovem, vereador muito jovem, o vereador mais jovem daquela época, numa Câmara que tinha Raimundo Lima, Filemon de Souza Brandão, Mário César, Dr. Benedito Venceslau, Dr. João França Santana, Gerson Souza. Olha, era uma Câmara... A gente está falando mais ou menos de que época aí? Da década de 60, velho. 66, 67, 68, né? Isso aí, Eric. Câmara que você, Eric, fazia gosto. Eric sair da universidade, vamos supor, você tivesse a universidade naquela época, disse assim, não, hoje eu vou assistir uma sessão da Câmara. Você dava gosto pelos embates que ali se travavam entre homens que se respeitavam, mas conheciam o que era regimento interno, Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado da Bahia, a lei orgânica do município de Itabuna, que é a nossa Constituição Municipal. Então você dava gosto, Eric, você vê grau de intelectualidade imprescindível. Imprescindível. Você vê um Raimundo Lima, você vê um João França Santana, um Gerson Souza, um Filemon de Souza Brandão, um Dr. Benedito Venceslau. Você dava gosto a assistir. Josué Brandão também, o pai de... Josué Brandão já foi mais para cá. Foi aqui, mais chegado para a gente aqui, exato. Muito bom. Nossa, e tendo passado por essas autoridades todas, Paulo, você hoje se destaca como um dos grandes cerimonialistas que nós temos aqui em Itabuna. Você trabalhou na gestão de Fernando, né? Na última gestão de Fernando, principalmente como chefe do departamento de comunicação. E eu queria que você comentasse com a gente, contasse para os nossos telespectadores como foi que se iniciou essa parceria sua com o Fernando, com outras lideranças políticas. Você já falou que veio puxado pelo Eduardo Anunciação, mas o após, até chegar em Fernando, como foi que aconteceu? Aí eu fui trabalhar em jornal, trabalhar em rádio e tudo. Aí veio aí tenho que voltar a olhar pelo retrovisor e ir para 1966, a campanha de Alcântara e Pinheiro foi a maior campanha política da história de Itabuna. Alcântara ganha a eleição, Eduardo é eleito vereador, Mário César, o tio de Eduardo, chega um dia, vira-se para mim e disse, mude a roupa, vai em casa, bote um terno, que você vai tomar posse agora, e eu vou lhe levar no gabinete de Alcântara para você tomar posse como chefe de gabinete de Alcântara. Eu fiz isso, cheguei lá,
tomar posse. Não, era um livro, era desse tamanho, que tinha que escrever naquele livro. E eu tenho um jornal nos meus arquivos aí, Aurezino José da Cruz era quem fazia as nomeações naquele livro desse tamanho, era um livro desse tamanho. Assim. Mas é um livro de ata, né? Era um livro de ata. Antônio Paulo de Oliveira Lima, filho de fulano de tal, nessa data do ano tal, assume aquele catatal todo. Então, depois disso, era publicado no Jornal Oficial. E eu fui chefe de gabinete de Alcântara, e o jornalista e poeta conhecidíssimo, que hoje tem até nome de rua dele lá no Pontalzinho, onde ele morou, Ariston Caldas, foi seu assessor de comunicação de Alcântara. E por aí vai essa história, Alcântara morre, aí eu vou trabalhar, eu vou a Salvador, retorno para Salvador, depois retorno para aqui e ingresso aí nas rádios, jornais. E teve uma época também que você passou em São Paulo para poder fazer um curso de comunicação, pesquisa e planejamento. Exato. Nesse momento que você volta, você já tem essa aproximação com o grupo de Fernando? Não. O grupo de... essa aproximação foi posterior à morte de Alcântara. Quando Alcântara morreu, um grupo ficou com Pinheirinho, outro grupo veio para cá, e aí nós fomos para onde, Érico? Para o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que aí... Até Vitória sabe dessa história. Foi aí no Movimento Democrático Brasileiro que eu conheci Fernando Gomes. Porque Fernando era casado com minha prima, Neiva Monteiro. Então, muita gente, a história de Fernando não é só politicamente. A história de Fernando também tem laços de família nessa amizade de Fernando comigo, por causa de Neiva, por causa de minha tia Marotinha, de que criou Neiva, que era... Tia Marotinha não tinha filhos, então criou Neiva e deixou, quando ela morreu, deixou a fazenda Redenção para Fernando Gomes. Fernando, muito hábil nesse problema de administrar e de coisa, aumentou o patrimônio. E aí vem a campanha política, então, nós no MDB tinha 3 candidatos. Tinha Orlando Matos, Fernando Gomes e tinha mais outro. Não sei se Mário Padre, né? Mário Padre candidato. Aí Fernando ganha a eleição. E aí começa a história nossa. Quantos mandatos de Fernando Gomes, exato, aí 5 mandatos, vocês conhecem a história. Em todos os mandatos você fez parte. Exato. Inclusive nos mandatos em que Fernando foi eleito para deputado federal. Você também foi eleito Foi deputado nesse federal. momento que você conseguiu se aproximar de grandes autoridades do Brasil, Paulo? Sim. Fala um pouco sobre isso, porque é muito curioso. Para um Grapiúna, Olha, que teve acesso a gente, esse jornalista, ele teve acesso a presidentes do Brasil. Tive acesso, conheci o presidente Jânio Quadro, conheci o presidente Juscelino Kubitschek, conheci o Teixeira Lott. Vi de perto, Eric, eu tinha 10 para 11 ou 12 anos, em Ilhéus. Quando o meu avô morreu, minha avó foi morar em Ilhéus. Vi o presidente Vargas. Foi um dia que essa região desceu toda para Ilhéus. E me lembro de uma frase do presidente, quando ele disse que Ilhéus faça a ponte entre Ilhéus e o Catete, e eu construí a ponte Ilhéus-Pontal, que só veio ser concretizada no governo de Lomanto Júnior, muitos anos depois, né? Mas eu vi o presidente Vargas, baixo, uma voz bonita, tinha um carisma muito grande, o presidente Vargas, um carisma muito grande. E rapaz, eu nunca vi tanta gente em Ilhéus naqueles anos, caminhão de tudo quanto é lado. Foi um dia bonito para Ilhéus, a presença do presidente Vargas em Ilhéus. Muito bom. Paulo, dessas aí você disse conheci o doutor Tancredo. E o doutor Tancredo Neves. Tancredo Neves, que ele veio aqui a Itabuna, estava se preparando para aquela luta de redemocratização do Brasil. E Fernando Gomes, colega aí do mesmo partido, trouxe doutor Tancredo aqui. E convidaram-me para eu saudar o doutor Tancredo. E eu, dentro da minha humildade, dentro do meu conhecimento, saudei o doutor Tancredo. Quando eu terminei de saudar o doutor Tancredo, ele mandou me chamar de senta aqui de junto de mim. Aí pegou a gravata, ele tinha o hábito de enrolar a gravata, e disse assim: meu filho, eu estou na Bahia. Não é surpresa nenhuma o que eu ouvi de você.
A Bahia é uma terra de grandes inteligências e de grandes oradores. E você é um bom orador, meu filho. Estamos conversando, ele disse, olha, meu jovem, política se faz conversando, conversando, conversando. E política você tem que ter as condições logísticas para ganhar uma eleição. Palavras textuais do doutor Tancredo, que eu fiz até um artigo a esse respeito no Diário de Itabuna. Muito bom. Eu costumo dizer, Paulo, que algumas pessoas são vocacionadas. Você não é só vocacionado, você tem o dom. O dom da oratória, o dom da comunicação, a capacidade de se colocar muito respeitosamente frente às autoridades políticas, mas sabendo quem você é e onde você está. Justamente. Né? Então você tem... Tanto que quando nós conversamos nos bastidores, eu te perguntei em que momento surgiu o cerimonialista Paulo Lima. E aí você me falou do momento em que você começou a beber da fonte de quem sabia. De quem sabia, uma delas, exato. O nosso querido jornalista meu Ramiro amigo Aquino. está aí, está se recuperando aí, está em casa, que é Ramiro Aquino. Tudo que eu sei de cerimonial, tomei cursos com ele, mesmo na prefeitura, já chefe do cerimonial da prefeitura, às vezes eu ficava numa dúvida, como quantas vezes eu também tive dúvida em relação a português, que você é um professor excelente, eu dizia, me ajude aqui, Eric, me oriente nesse sentido aqui, porque acho que você deve ter a humildade, não é não tira pedaço. E eu sou muito humilde nesse aspecto de que quando eu não sei, eu pergunto. A Eric me ajudou muito. E Ramiro foi o meu mestre até hoje. Até antes dele estar doente, eu sempre me comunicava com ele lá, quando grandes, por exemplo, ia chegar governador, ia chegar isso, eu dizia, Ramiro, qual é o processo, assim, assim, assim. Ramiro me orientava, tomei curso com ele, tomei curso com o Ramiro, e Ramiro foi o meu grande mestre nessa área do cerimonial, que não é fácil, Eric. Porque as vaidades e não no mundo político é um negócio tremendo. E você também está hoje aí no mundo da comunicação, você sabe muito bem que as vaidades é um negócio sério. As pessoas não respeitam, as pessoas querem... Teve vezes que eu tive que chegar para a pessoa e dizer, olha, por gentileza, a cadeira não é da senhora, ou a cadeira não é do senhor. Não sou eu que eu estou falando, é que o cerimonial não permite. As pessoas chegavam, o governador ia chegar, aí chegava determinadas senhoras, sentava na cadeira na frente, onde essas cadeiras estavam lá destinadas às autoridades do governo do estado, às autoridades que o cerimonial separa, porque tem ordem, e as pessoas chegavam e você tem que ser diplomaticamente para não ferir susceptibilidades. Quer dizer, olha, me perdoe, me desculpe, aqui é a cadeira da autoridade tal, está reservada por isso, o cerimonial exige isso, eu vou pedir perdão à senhora, porque você tem que falar isso, você pedir licença para a senhora se retirar ou o senhor se retirar. Ô Paulo, você que viveu em Itabuna do passado, vários mandatos, né, com toda uma cultura diferente, como é que você vê Itabuna hoje? Itabuna hoje também politicamente, que foi o seu mundo, foi tudo que você viveu. O que é que você acha que falta em Itabuna? Primeiro, falta amor a Itabuna de muita gente. Eric, há poucos instantes, disse que eu tenho uma série de adjetivos, eu agradeço, mas eu tenho uma coisa que me energiza, é o amor a Itabuna. Foi isso que meu avô me transmitiu, foi isso que minha avó me transmitiu, porque ela tinha amor à terra, saída tangida de Sergipe com a máquina Singer e tal, enfrentar esse mundo que não era fácil daquela época, viajar de Sergipe para aqui, não era fácil. Então, aqui ela encontrou abrigo, ela aqui nunca mais, através do trabalho dela, faltou-lhe o pão. Então, ela tinha amor, então ela passou esse amor para a gente. É o que falta em muito homem público. Porque não é necessário tão somente ser homem público. É necessário que você tenha amor àquilo que você faz. Você quando falou comigo há poucos instantes, Érico, eu tenho isso. Eu amo o que eu faço. E amo Itabuna. Porque Itabuna foi que me deu a vida, né? Quer dizer, na combinação biológica do meu pai com minha mãe, eu nasci aqui. Essa terra é minha. Essa terra é, como diz o índio Yanomami, feliz do homem que conhece a terra onde seus ossos vão ser enterrados. Eu conheço os 4 pontos da cidade de Itabuna. Gostei dessa frase. Eu amo Itabuna. Eu tenho uma obrigação, Érico, de
continuar as pegadas do meu avô, que foi homem público, foi correligionário de Dr. Gileno Amado, era compadre de Dr. Gileno Amado. Então eu tenho uma obrigação. Homens que amavam Itabuna e que fizeram muito. Se você olhar Santa Casa, foi da geração de meu avô. Se você olhar a implantação do serviço de telefonia de Itabuna, foi esses homens que amaram Itabuna. Se você olhar tudo que tem em Itabuna, olha a luta, o exemplo de Firmino, de mandar chamar os seus amigos lá de Sergipe, do próprio bolso, ele dá o dinheiro, fornecer a mercadoria, fornecer o facão, o machado, a foice, para esses homens e essas mulheres adentrarem aquela mata virgem daquela época, enfrentando feras, enfrentando... Então, esse povo criou amor a Itabuna porque ele sabe que ali estava o sangue deles, o suor deles ali derramado nessa terra. Por esse sentimento, Paulo, de amor que você tem à cidade de Itabuna, a gente observa inclusive alguns movimentos muito singulares, muito, assim, eu poderia dizer, identitários de Paulo Lima. A rigor da sua conversa com o atual prefeito de Itabuna, Augusto Castro, em torno da reforma da Praça Santo Antônio, onde tinha ali um busto. E quero aqui muito bem essa lembrança, porque eu vou fazer isso no dia da inauguração lá. Sim. Aproveitar a gente de Vitória, aproveitar aqui a você, Eric, os dois que fazem gente de Vitória, agradecer ao prefeito, porque eu cheguei para ele na cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Comercial, que tem até uma jovem aí, a doutora Ludmila Vieira, uma menina inteligentíssima, uma menina de uma capacidade extraordinária, uma advogada preparadíssima. Essa menina vai ter uma folha de corrida extraordinária, ela é uma menina preparada, uma advogada que sabe onde tem o chão, está aí nessa nova diretoria da Associação Comercial, como tantos outros. Eu aproveito o programa Gente de Vitória para agradecer ao prefeito Augusto Castro, que eu conversei com ele na mesma hora, Eric, ele tirou o celular do bolso, acionou a secretária de Infraestrutura, a doutora Sônia Fontes, que é um dos grandes quadros da administração do prefeito Augusto Castro, passou o telefone para a secretária, aí disse, ele me chama de Paulinho, converse com o Paulinho aqui, Sônia. Aí a doutora Sônia virou-se e disse assim, o senhor amanhã pode estar lá às 8 horas no busto do Firmino. Eu disse, doutora, a hora que a senhora marcar, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu estarei lá. Aí eu fui, ela ouviu com 2 técnicos, conversamos muito, ela disse, seu Paulo, segunda-feira as obras começam. E segunda-feira as obras começam. E olha que eu venho pedindo a requalificação daquele busto, e eu trabalhei com vários prefeitos, pedindo a eles, pedindo a quem estava à frente da cultura, porque ali é um marco da nossa história. Sim. E está no centro da cidade de Itabuna. Chega o visitante, chega o turista, olha para aqui, é o fundador da cidade, mas desse jeito a cidade permite que um busto fique assim, então vai ser requalificado, já mandaram podar aquelas árvores que tinha ali, então eu quero agradecer ao prefeito Augusto Castro, porque foi numa conversa rápida e ele não titubeou, ele tirou o celular, conversou com a secretária, passou o celular para mim, ele só fez dizer, Sônia, vou passar o celular aqui para Paulinho. E me entregou o celular. Estava ele, estava outras autoridades, estava a primeira-dama, a senhora Andréa. Então eu tenho que fazer esse reconhecimento ao prefeito Augusto Castro. Okay. Eu fazer esse reconhecimento, porque foi ao longo dos anos eu venho pedindo isso. Então, prefeito, muito obrigado. Quem ganha é a comunidade, não é Paulo Lima quem ganha. Quem ganha é o senhor da dignidade, é um busto, porque se nós estamos aqui, eu, você, ele, devemos agradecer aquele homem que a história o cognomina de o fundador da cidade de Itabuna, Firmino Alves. Muito bom. E outro movimento bastante singular, que hoje rodeia essa figura emblemática que é o jornalista Paulo Lima, é o Senadinho ali no Café Pomar, o Senado do Café Pomar. Interessante, Fala um pouco sobre isso. Uma boa alusão que você faz, Eric e Vitória. Ali, o Café Pomar vai fazer 80 anos no dia 14 de outubro de 2023. Eu estava conversando ontem até com o Roberto, a filha dele, que é enfermeira, uma grande enfermeira do Hospital Aliança em Salvador. Ela estava lá com o Roberto, o Roberto foi tomar um chamate, me ofereceu, ficamos tomando um chamate, e Roberto dizendo, rapaz, a luta de meu pai, né? Eu disse, eu acho que nos 80 anos nós vamos convidar você, porque nós vamos, o dono do Café Pomar, o Danilo,
está fazendo aí, preparando para fazer a festa dos 80 anos do Café Pomar. Então ali se reúne do gari ao desembargador, a maior autoridade que chega. Ali sempre foi ponto dos homens públicos mais de Itabuna. democráticos e acessíveis que nós temos aqui em Itabuna para o debate político. Aí nós nos reunimos ali falando política, à esquerda, à direita, o evangélico, o católico, o umbandista, o espírita, todo mundo ali, né? O democrata, o comunista, o socialista, enfim, todas as correntes políticas, ideológicas e filosóficas, né? Exato, se reúnem ali. E dessa conversa, meu amigo Santana, que é funcionário da CEPLAC, aí disse assim: ó Paulo, vamos trazer aqui Geraldo para um bate-papo. E eu fiquei calado. Uma semana depois eu estou no sofá, deu aquele estalo. O Geraldo sobre o qual você Geraldo fala... Simões, o ex-prefeito de Itabuna, Geraldo Simões. Um ceplaquiano deu a ideia. Ceplaquiano também, colega de Santana. Deu-me aquele estalo, Vitória Mais Eric. Aí eu cheguei, conversei com o pessoal, disse: rapaz, vamos fazer uma coisa, vamos com o doutor Rui Correia, com o doutor com Harrison Nobre, com o doutor Roma, enfim, com o Ederivaldo Benedito, com todo vamos começar a trazer os pré-candidatos a prefeito de Itabuna. E trouxemos, o primeiro foi Geraldo Simões, e ontem o último foi Harrison Nobre. Já passaram lá Chico França, já passou lá Dinailton Oliveira, já passou lá esse menino de Ferradas, que é candidato do PSOL, trabalha Zen. Isso, menino, ele, Harrison Nobre, Chico França, Isaac Neri. Só está faltando o capitão Azevedo, o ex-prefeito capitão Azevedo, que já fizemos N convites, mas o capitão sempre... Está correndo. Está titubeando. Sempre titubeando, sempre saindo pela tangente. Ainda falta, então, o capitão Azevedo, falta o prefeito Augusto Castro, que pediu, me disse assim: Paulo, deixa eu terminar esses festejos realmente da cidade, que eu iria ao Café Pomar. Então, a grande expectativa na cidade em relação às reuniões do Senado do Café Pomar são as presenças do Pancadinha, do ex-prefeito Capitão Azevedo e do atual prefeito Augusto Castro. Na semana passada, Paulo, foi registrada a presença da viúva do ex-prefeito Fernando Gomes, Sandra Neilma, e a imprensa toda ali reverberou aquela presença já como uma possível postulante a prefeiturável, né? Foi uma surpresa para você? Foi uma surpresa, e depois ela foi muito afável, como ela sempre foi, com todos ali, né, com a esquerda, com a direita, que cercaram a viúva do ex-prefeito Fernando Gomes. E Sandra, naquela humildade dela, conversou com todo mundo, fizeram perguntas, ela inteligentemente não disse sim, não disse não, manteve-se na dela. Tem uma impressão que ela irá assumir o partido Avante em Itabuna, porque ela se dá e se relaciona muito com a família Carleto, e os Carletos hoje estão à frente desse partido no Brasil. O menino que foi deputado, que não quis mais ser, mas colocou o sobrinho como deputado federal, o Carleto, né? E que é o presidente do Avante na Bahia, se dá muito. Eu tenho a impressão que a senhora Sandra... Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Paulo, eu acredito que o atual vereador de Itabuna, Israel Cardoso, é do Avante. É do Agi. Do Agi e vai para o Podemos. Tá. E vai para o Podemos. Né? Então, ela foi muito simpática com todo mundo, mas eu tenho a impressão que tem capacidade, tem preparo, poderá ser candidato ou não, poderá ser convidada, acho que já foi até para ser vice-prefeita aí. O MDB a convidou, Lúcio Vieira Lima a convidou, que é o presidente de honra do MDB na Bahia, convidou a senhora Sandra para ir para as fileiras do MDB. Ela não recusou, ela não aceitou, mas eu tenho a impressão que ela vai assumir o Avante em Itabuna. Muito bom. Não. Paulo, nessas histórias todas que você compartilhou com a gente, queria te perguntar, qual foi o seu melhor momento em Itabuna e qual foi o momento mais difícil que você enfrentou aqui em Itabuna e por quê? Olha, o momento mais difícil me impactou-me, porque era muito novo, foram duas coisas. A primeira, a morte da minha avó. Impactou-me muito, foi um baque muito grande.
esse efeito psicológico bole muito com o ser humano. Depois, a morte de Alcântara me impactou muito mais ainda, porque Alcântara estava preparando-me, ele ia preparar, Eric Tadeu, uma geração para administrar Itabuna e outra geração dentro do grupo dele. Ele, por exemplo, ele sabia que Eric Tadeu, Vitória, ele olhava, ele analisava, ele dizia: Eric dá para o Legislativo, vou preparar Eric. Olhava para Vitória, via o trabalho de Vitória, lhe dava cargo, analisava, disse: Vitória dá para Executivo. Então, o que é que ele ia fazer? Ele ia preparar dentro dos quadros do grupo dele os futuros pré-candidatos a prefeito de Itabuna. Era um preparador de liderança. De liderança. E outros dariam para o Executivo. Então, dentro do grupo dele, ele sabia quem tinha a bússola que ia nortear, um para ser prefeito, outro para ser legislador e assim por diante. Mas veio a enchente de Pinhal de 1967, início, Vitória, de 1968, arrasou Itabuna. Naquela época ele estava com 64 anos de idade, não é? Aí foi para frente da luta, foi para frente. Basta dizer, Eric, mas que às 10 horas da noite, daquele dezembro de 1967, o Rio Cachoeira passava por cima das marquises da Avenida do Cinquentenário. Paulo, rapidinho, porque o nosso tempo está terminando. Pois não. Quem te conhece mais intimamente e tem essa aproximação contigo, sabe que em algum momento, algumas pessoas, inclusive, te conhecem pelo nome de Paulo Índio. Paulo Índio. Eu queria que você comentasse rapidamente com a gente. É que minha mãe é descendente de Pataxó. Minha mãe era uma índia muito bonita. Minha mãe era morena, assim, cor de canela, cabelos lisos, Eric. Então, meu pai já era branco dos olhos azuis. E, na minha época, eu frequentava muito a praia e, quando eu chegava aqui, eu parecia mais um Apache, com aquele cabelo longo, preto, parecendo um panum. O fio de cabelo batia aqui. Aí no colégio, todo mundo e os amigos, você sabe que Itabuna apelida muito. Paulo Índio, Paulo Índio, Paulo Índio, Paulo Índio, e isso ficou até hoje. E muita gente ainda, a geração mais velha, não me trata de Paulo Lima, não, Paulo Índio. Por isso. Muito bom. Sua mensagem para Itabuna agora. Olha, tudo que você viveu. Itabuna, como dizia Antônio Carlos, a Bahia é a razão da minha vida. Itabuna também é a razão da minha vida. É aqui que eu vivo, é aqui que eu tenho os meus amigos, é aqui que eu tenho minhas frustrações, é aqui que eu tenho as minhas derrotas, é aqui que eu tenho as minhas vitórias, mas somando derrotas e vitórias. Eu sou um homem feliz, porque o homem feliz é aquele que tem amigos. Eu vivo cercado de amigos, vivo cercado de Vitória, vivo cercado de Eric Tadeu, vivo cercado de Denilton, vivo cercado dos amigos, de Barbosinha, que é o presidente desta casa. Então, a você, Itabuna, enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver o sopro de vida, esse elan vital que Deus deu, a minha luta será em prol do seu engrandecimento. Itabuna é a razão de eu estar aos 79 anos de vida. Vou fazer 80 no dia 2 de fevereiro de 2024. Com toda essa energia, com toda essa simpatia. Muito obrigado, Itabuna. Obrigado à minha avó, obrigado aos meus pais, obrigado a vocês que eu amo. Nós é que agradecemos, Paulo. Muitíssimo agradecido por ter compartilhado. Muito obrigado. E agora, agradecer a Deus por mais esse momento, agradecer a Paulo pela história dele. Estaremos de volta com mais uma história de Vitória, com mais gente de Vitória, até quinta-feira.